Aí o comício de Kamala Harris, o primeiro, Débora Bergamasco, como depois de assumir a candidatura, ainda extraoficialmente, mas praticamente dado como certo, com frases muito fortes ali, algumas semelhantes à que ela disse ontem, literalmente semelhantes, como, por exemplo, ao dizer que conhece tipos como Donald Trump e fazendo citação aos crimes que ela enfrentou quando atuou como promotora e procuradora-geral no estado da Califórnia. Mas melhor do que a gente tratar aqui, trazer a Fernanda Manhota de novo com a gente, né, Débora, para ver quais pontos que a Fernanda Manhota destaca. Ela repetiu muito desse apelo de se comparar como uma representante da lei, da ordem, law and order, um conceito muito caro aos americanos, né, Fernanda Manhota, e em contraste às condenações de Donald Trump. Mas me chamou a atenção também, queria te ouvir, de vários gestos que ela faz para a middle class, para a classe média americana, quando ela diz que quando a classe média vai bem, a América, os Estados Unidos vão bem. Toda a menção não só a políticas importantes para o Partido Democrata, como a assistência de saúde, healthcare, mas também falando da questão de toda pessoa de idade poder se aposentar com dignidade, poder escolher o sindicato ao qual se filiar, ser contra as grandes corporações, contra Wall Street. Ou seja, teve um discurso aí de apelo que foi além daquela questão mais de enfrentamento a Donald Trump. Queria te ouvir um pouquinho, Fernanda Manhota. Sem dúvida, Yuri, estava aqui tomando minhas notas e alguns destaques que vale a pena fazer. Em primeiro lugar, o contraste que é estético, né? Ele é semiótico entre os últimos comícios e aparições públicas do Joe Biden em relação a esse que a gente acabou de ver. Então, um entusiasmo, uma energia do próprio público, né, que interrompeu a Câmara várias vezes com manifestações de apoio, ela visivelmente bastante emocionada, inclusive. Então, isso é um contraste que mostra que há uma reenergização desse público em relação à transição de candidato. Segunda coisa, como você disse, ela tem reforçado algumas mensagens, as duas que me parecem mais constantes são, primeiro, o voto de lealdade ao Biden. Ela sempre tem aberto todas as falas desde o episódio de desistência dele, reforçando esse compromisso com a chapa e esse vínculo, né, de admiração com ele. E também ela tem sempre falado da união do partido como um elemento que ela sabe que é um desafio. Então isso, digamos, foi um pouco do mais do mesmo, mas demonstra a percepção de que são elementos de sensibilidade com os quais ela tem que lidar. Ela não quer ser vista como alguém que traiu Joe Biden, de certa forma, e também não quer ser vista como alguém que está buscando uma fragmentação do partido. Isso são elementos que ela repetiu todas as vezes por escrito e na fala que teve a oportunidade. Aí vem as novidades, né? Novidades, ela pela primeira vez fala sobre o fato de ter alcançado o número de delegados que, em tese, são necessários para que ela seja nomeada. Isso acabou de se materializar entre ontem e hoje, o que deu a ela, como nós pudemos ver, mais conforto. Ela estava sendo bem mais cuidadosa na hora de se manifestar como candidata per se, e agora já falou com mais propriedade nesse sentido depois do alcance desses números. E me chamou a atenção também, como você, o fato dela ter feito um discurso praticamente todo sobre o foco na classe média, o que é, de certa maneira, não só uma estratégia eleitoral, porque a classe média, e nesse estado do Wisconsin em particular, é muito importante para virar a eleição e conseguir conquistar votos, né? Ela sabe para quem ela está falando, quais são as dores dessa sociedade em particular, mas é também uma forma de subverter a própria narrativa do Trump. Percebam que ela se coloca, inclusive por conta das arrecadações de campanha, como uma candidata que tem a base que vem do povo, né, pela própria origem de boa parte dos recursos de campanha, e que ela vai tentando descrever o Trump como um representante da elite, o que é tudo que ele não quer, né? Ele sempre tenta, numa lógica populista, se colocar como o representante do cidadão médio comum e tenta descrever os chamados políticos profissionais como sendo aquela elite que pertence a Washington, que está desconectada da realidade. Então,
ela tentou, de certa maneira, acusar, né, diretamente o Trump de não ser o que ele diz que é, e, ao contrário, se colocar nessa posição. Além disso, eu queria destacar também o fato de que, quando ela se põe nessa posição de a promotora, a procuradora versus o condenado, a plateia gritou algo que era muito típico da campanha trumpista de 2016. A campanha trumpista de 2016 contra Hillary, na época do escândalo dos e-mails da Hillary, sempre nos comícios, e eu participei de vários na época, lá nos Estados Unidos, né, em Ohio, a base trumpista, o público presente nos comícios, gritava "Lock her up", que é basicamente prendam a Hillary, né? Levem a Hillary à prisão em função dessas acusações. E agora, quando ela falava das acusações contra o Trump, é de novo uma tentativa de inverter o discurso. A presença do público ali em Milwaukee grita "Lock him up", né? Então, referindo-se a ele. E, por fim, me parece importante destacar o fato dela ter, claro, acusado a campanha republicana em relação a algumas das suas agendas, mas usado o chamado Projeto 2025, né, que é como eles se referem à plataforma trumpista, para fazer o contraponto das suas próprias ideias. Então, basicamente, esse chamado Projeto 2025 que ela citou é um documento que foi publicado a partir de um think tank americano conservador e que trata de aumento de regulamentação federal, restrição de direitos reprodutivos e aumento do poder executivo, sobretudo reformas no Departamento de Justiça e tal, que aumentaria o poder centralizado no presidente. E ela critica esse projeto, ela diz, olha, essa plataforma dos trumpistas é uma ameaça para nós, e ela aproveita essa crítica para dizer, nós temos diante de nós alguns elementos que são importantes e que definem o futuro do país em que a gente quer viver. E o que ela está colocando nas entrelinhas quando ela diz isso é basicamente algo que deve aparecer nos próximos elementos da campanha, que são o seguinte: primeiro, é preciso discutir a questão do aborto, que ficou muito mal resolvido depois de a decisão da Suprema Corte alguns anos atrás. Segundo, é importante lembrar que em 2025 vence o plano de impostos dos Estados Unidos e o novo presidente é que vai estruturar isso para os próximos anos. Então, ela certamente vai pegar carona nessa história do projeto 2025 para acusar o Trump de beneficiar grandes corporações e fortunas, enfim, no lugar de beneficiar a classe média. Ela já deu indícios aí. E, por fim, ela também, quando fala do aborto, relembra algo que muita gente esquece. O próximo presidente dos Estados Unidos, Débora e Yuri, para concluir, ele possivelmente vai ser responsável por, ao longo do seu governo, indicar pelo menos mais 2 membros da Suprema Corte. Hoje, a Suprema Corte já tem 9 membros, dos quais 6 são super conservadores, 2 indicados pelo Donald Trump. Então, o apelo dos democratas talvez seja o seguinte: se você não gosta de mim ou não gosta dos democratas, pelo menos lembre-se de que a gente vai defender uma plataforma que talvez leve os Estados Unidos para um caminho de menor radicalização. Isso ficou claro para mim nesse discurso dela, ainda que ela tenha sido sucinta e não tenha entrado nos detalhes, mas eu tenho clareza de que vai ser daí que o fio de lã vai ser destrinchado daqui para frente na campanha dela, Yuri e Débora.